A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e meu objetivo hoje é guiar você por esse novo estudo, redenção. O objetivo real do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é transmitir redenção. Fica por aí que o estudo hoje tá redentor, hein? E deixa eu te pedir um favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui abaixo, assina o sininho para você receber as notificações e para você que já é inscrito, deixa eu te pedir um favor, se você comentar aqui ou curtir, se você gostar, obviamente, do nosso conteúdo, curtir, você vai fazer esse conteúdo chegar mais longe. Vamos ser as sementes que Deus vai usar para alcançar a nossa nação. Amém? Deus abençoe e vamos lá para o estudo. Redenção. O objetivo do Evangelho é transmitir redenção. Se tem uma missão que o Senhor Jesus Cristo veio fazer nessa terra, é redimir o homem com Deus. Nós temos visto o Evangelho do Senhor Jesus Cristo misturado ou maquiado com outras coisas, né? Mas o objetivo principal do Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é fazer o homem rico. O objetivo principal do Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é a cura. Isso são obras secundárias do Evangelho na vida de uma pessoa, porque estávamos inimigos do Senhor Jesus Cristo, éramos inimigos de Deus, estávamos mortos, como fala lá em Romanos, em nossos delitos e pecados. E o Senhor Jesus Cristo nos trouxe novamente essa esperança através da redenção do seu Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por você. Só precisamos alcançar isso mediante a fé. Amém? Então vamos começar lendo aqui em cima. Vou pegar aqui uma setinha, tá aqui, ó. Vamos ler aqui em cima. Relacionamento com Deus e os homens. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou ler ele completo, mas o que Jesus estava fazendo aqui quando Jesus foi interrogado por uns fariseus na sua época lá? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não existe o mandamento maior ou menor, né? Eles estavam querendo colocar qual que era o mandamento maior ou menor. E Jesus Cristo resumiu toda a lei em duas. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Se olharmos nas tábuas dos estatutos ou das 10 ordenanças, os 10 mandamentos, nós vamos perceber 4 mandamentos que direcionam diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, não farás para ti imagens de escultura, somente a Ele adorarás, né? Guardarás o sábado. Então a gente vai perceber ali 4, eu vou até colocar aqui na lei para você em texto, os 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento do homem direto com Deus. E os outros 6 mandamentos é o relacionamento do homem diretamente com outro homem, ou seja, com o nosso próximo. Engraçado que número 6 é o número do homem, né? O homem foi criado no 6º dia da criação. E existem 6 mandamentos dos 10 mandamentos que fazem o homem se relacionar com o seu próximo. 4 mandamentos mediante a Deus e os outros 6 mandamentos mediante o próximo. Então a gente percebe que Jesus ele resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Nessa parte, quando ele fala aqui, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aqui em cima, deixa eu puxar aqui, ó, aqui em cima, ele está citando Levíticos, ó, Levíticos 19, 18. Não te vingarás nem guardarás ira dos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está em Levíticos 19, 18. Então é bacana a gente ver que Jesus, toda hora, todo momento, ele está citando as escrituras, tá? Eu coloquei aqui, esse projeto gráfico, eu tinha que fazer um parênteses aqui para falar, ele está muito bonito, irmãos. Eu coloquei essa luva de boxe aqui do lado esquerdo, mas é para dizer que existe uma lei, né? Um confronto, na verdade, entre graça, tá aqui, ó, lei e graça. Né? É uma briga. Existem irmãos que só pregam a graça, existem irmãos que só pregam a lei. Bom, para chegar no consenso dessas duas coisas, fica comigo até o final do estudo que você vai entender que lei e graça é a mesma coisa. A lei é a graça e a graça é a lei. Confuso isso? Não é confuso não. É que a lei aponta para a graça e a graça aponta para a lei. Não existe um sem o outro. Amém? E eu quero mostrar essa definição aqui em cima para você, no cantinho direito, ó. Aqui em cima, ó. Redenção. O que significa redenção? É o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação. Reabilitação, reparo, salvação, é o ato de adquirir um novo, de resgatar, de tirar o poder alheio do cativeiro. Então é isso que Cristo veio fazer conosco. E o seu evangelho, ele tem uma única mensagem, é a redenção do homem. Amém? Vamos bater forte nessa tecla, para quando terminar esse estudo, você conseguir fixar na cabeça a lei, a graça e a redenção. Maravilha? Santificação. Deus nos instrui
a sermos santos porque Ele é santo. Ele não diz seja rico porque eu sou rico. Isso já coloca uma doutrina da prosperidade em xeque. Algumas referências para isso, eu estou falando lá em 1 de Pedro, em Levíticos, Deus falando, santificai-vos e sede santos porque eu sou santo, né? Sede santos porque o Senhor vosso Deus que vos chamou é santo. Então aqui eu dou algumas referências para isso. Deus não fala para nós buscarmos as riquezas ou os bens materiais. Ele fala para nos santificarmos. Riquezas e bens materiais, irmãos, isso vem de acordo com a nossa obediência com Deus. Se você amar a Deus de todo o seu coração e andar nos estatutos do Senhor, as bem-aventuranças são consequências que vão acontecer na sua vida. Riqueza, prosperidade, ou a cura, ou outras bênçãos que a gente procura, isso na verdade é a consequência de um relacionamento com Deus. Amém? Vamos aqui. O que é pecado? Vou puxar aqui, ó. Pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que aquele que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Quando a gente fala que a lei não tem poder sobre a gente, mas as leis morais de Deus sustentam toda a relação entre homens e Deus, entre homens e homens. Eu não falei das tábuas dos 10 mandamentos? 4 mandamentos refere-se ao seu relacionamento com Deus, e os outros 6 mandamentos referem-se ao nosso relacionamento com o próximo. Então assim, o que a gente tem visto muito na nossa geração? As pessoas tentando abolir o pecado, né? O mundo sem fronteiras, sem limites. A gente vê aí alguns slogans até passando, ou seja, o homem não tem mais limite. A ideia do homem é que ele é o senhor do seu próprio amanhã. E com isso, irmãos, nós acabamos transgredindo as leis morais de Deus. E as leis morais de Deus sustentam todo o relacionamento de uma sociedade. Por que as pessoas querem abolir a igreja, tirar a igreja da sociedade? Nós vemos a igreja perseguida lá na China, nós vemos a igreja perseguida na Ásia. Porque se você conseguir abolir, fechar as igrejas, você acaba com as leis morais de Deus. Nós estamos vendo aí a lei do aborto, que já foi legalizada em vários outros países, sendo lutado pelos feministas e os esquerdistas aqui no nosso país também. Eu não estou aqui para falar de esquerda e direita, mas a gente sabe que a lei do aborto é um assassinato, irmãos. Não assassinarás, né? Não matarás, está dizendo ali, não assassinarás. A gente assassina alguém quando a gente planeja contra a vida de uma pessoa, principalmente um feto no ventre da sua mãe. O que a gente está fazendo? A gente está maquinando, pensando como matar aquela criança. E aquela criança é indefesa, também tem essa questão. Então assim, quando a gente pensa para cometer um ato, né, matar uma outra pessoa, a gente está assassinando. E a palavra de Deus fala, não assassinarás. É isso que nós vemos nos nossos dias hoje. Nós vemos essa falsa moralidade, né, que é travestida, na verdade, de uma moralidade, mas é mentirosa. Ela fica tentando derrubar as leis morais de Deus para que a sua agenda siga, né, para que as pessoas sigam na sua vida sem responsabilidades. Aliás, tudo que o homem quer hoje em dia não tem responsabilidade. Ele não tem responsabilidade com mais ninguém, não é isso? E fechando as igrejas, acabando com as leis morais de Deus, ele passa por cima de qualquer outra coisa, né, meu irmão? Vamos lá. Você ama a Deus e você guarda os seus mandamentos? Então, precisamos pontuar algo sobre esse estudo sobre a graça. Vivemos em dias onde nos foi ensinado que Cristo já fez tudo por nós e por isso não devemos nos preocupar com mais nada. Porém, o Senhor Jesus mesmo nos alerta sobre a santificação e uma vida com Deus. Jesus nos chama para uma mudança de vida. Metanoia, que significa mudança de pensamento. Aquele que vive na prática diária do pecado não conheceu verdadeiramente o amor de Deus. Metanoia é mudança de pensamento, né? Metanoia é o arrependimento, é mudança de atitude. Então quando você fala assim, eu me arrependi, eu aceitei a Jesus Cristo, mas você mudou as suas atitudes, por isso que fé sem obras é morta. A obra não salva ninguém, mas a obra mostra se você verdadeiramente está salvo. A obra te mostra verdadeiramente se você está arrependido. Porque aquele cara que fala que está arrependido de efetuar uma ilegalidade, vamos dizer assim, se ele realmente está arrependido, ele não vai voltar a cometer aquela ilegalidade. Se você volta a cometer ilegalidade, então você não se arrependeu. Prova que aquilo não existe arrependimento. E outra coisa, no exército antigo, o exército marchava para um lado. Essa é a melhor figura que eu vejo de metanoia, tá? Tava marchando sentido uma direção. Quando o comandante falava metanoia, a pessoa dava 360 graus e começava a marchar sentido o lado oposto. Isso significa mudança radical de direção. Então, se a gente está indo
para lá, a gente recebe a palavra metanoia, a gente passa a andar pro sentido ao contrário, isso é, se afastar do pecado. Nós estávamos indo diante do pecado, recebemos a palavra metanoia e a gente volta e começa a andar contra o pecado, ok? O Senhor nos mostra que na colheita do joio e do trigo, Ele dirá para alguns, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Jesus não está falando com pessoas que não conhecem o seu evangelho, Ele está dizendo para pessoas exatamente que conhecem o evangelho. E aí eu vou falar da parábola, né, em Mateus 13, de 24 a 30. Mostra que Jesus plantou uma boa semente, mas enquanto dormiam, o inimigo semeou no meio deles o joio. O nosso adversário tem semeado muito no meio da igreja, dizendo que você não precisa se preocupar, que o tempo da lei passou, mas não é isso que o evangelho quer dizer, ok? Eu não estou aqui falando referente à lei de legalismo, tá, irmãos? Que você precisa guardar os sábados, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Olha lá, o Evangelho do Senhor Jesus é um chamado diário ao arrependimento. Jesus entrou pela religião mais pecadora da sua época, subindo da Galileia, e a sua mensagem era uma só. O que Jesus falava assim, ó? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista falava o que lá no deserto? Ele clamava no deserto dizendo o seguinte, ó, raça de víboras, arrependei-vos, não é isso? E deem frutos dignos de pessoas convertidas. Se você for ver, João Batista pregava o arrependimento, Jesus pregava o arrependimento. Então, assim, o que a gente tem que bater na tecla, que o Evangelho de Jesus é um chamado ao arrependimento. Ele chama o homem para a redenção do seu pecado, ok? Esse chamado ao arrependimento de nada tem a ver com o discurso de graça que nós ouvimos em nossos dias. Igrejas chamando as pessoas para uma mudança de vida material, para um Deus levantar a sua empresa, as suas finanças. Muitas pessoas conhecem Deus como um mordomo. Eu estava falando inclusive isso hoje com a minha esposa. As pessoas, se a gente sentar e começar a prestar atenção na oração de uma pessoa, é muita petição, irmão. A pessoa começa, ela não começa nem agradecendo a Deus. Nós temos que reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aliás, se a gente olhar para a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ele reconhece a Deus, ele traz o reino de Deus para a terra, né? Ele fala, ele agradece ao Senhor, e essa deve ser nossa oração a Deus, reconhecendo quem Ele é. O Senhor é meu Deus, mas o Senhor também é meu Pai por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, eu agradeço pelo dom de vida, pelo ar que eu respiro, por tudo que o Senhor fez por mim, pela minha casa, pelo meu emprego, pelo meu trabalho, pela minha família maravilhosa, porque o Senhor me guardou dessa pandemia, o Senhor me guardou de todo mal. E aí sim, eu não estou dizendo que você não deve fazer petições, mas vamos colocar as coisas cada um no seu devido lugar. É que algumas orações, às vezes a gente para pensar e fala, meu Deus do céu, o Deus desse cara parece um Papai Noel, porque a pessoa só faz pedidos, na verdade, e ela nem agradece aquilo que Deus tem dado para ela, né? Então é isso que eu estava falando com a minha esposa hoje. E o que falar da supergraça, onde Jesus já perdoou todos os seus pecados no passado, no presente e no futuro. Tudo já foi feito e perdoado, então venha para Jesus e fique como estão. Parece o evangelho de hoje em dia, né? Venha e fique como está, né? Não existe mudança de vida, não existe metanoia. Jesus disse que a porta é estreita e poucos passam por ela, mas muitos pregadores têm alargado essa porta com o intuito de encher os seus templos. Então aqui fica um alerta pra gente referente à porta, né? Ser larga ou estreita, porque assim, você não vai passar pela porta, irmão, da eternidade com o seu carro, você não vai passar pela porta da eternidade com o seu dinheiro, com os seus bens materiais. Então, nesse sentido, eu penso que tudo aquilo que a gente endeusa e traz pra gente, a gente não consegue passar pela porta da eternidade, né? E a gente vai fazer um estudo sobre isso, que o corpo, na verdade, é uma área de habitação. A verdadeira habitação eterna que nós teremos, na verdade, é a nova Jerusalém que descia do céu. É você e eu, nós como corpo do Senhor Jesus Cristo, glorificados agora. Amém? Deixa eu passar aqui para a página 2, que está muito bonito também a página 2, deixa eu falar que está lindo esse projeto gráfico. Essas mãos mostrando os grilhões sendo quebrado, tá um espetáculo, tá joia? Vamos lá, entendendo Romanos 10:4, e aqui está um grande problema referente à lei e à graça. Um versículo para justificar o viver sem responsabilidades. Aqui são as pessoas que defendem a graça. Irmãos, eu tenho que pedir perdão porque eu também entendi assim, eu fui ensinado assim, ó. Esse versículo diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha só o que esse versículo está falando, o fim da lei é Cristo. Então assim, acabou a lei em Cristo, entendeu? Para a justificação de todo aquele que crê. Se você não crê em Cristo, então você tá sendo justificado pela lei. Não é isso que esse versículo quer dizer. Então assim, eu puxei aqui, ó, no Strong, podemos ver a palavra fim, que ela significa telo. E a etimologia dessa palavra traz em sua origem e entendimento de fim, como um resultado, consequência ou objetivo.
Então assim, quando a gente vê aqui esse versículo aqui, quando ele fala assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, ele está dizendo assim, porque o resultado da lei é Cristo. Porque o objetivo da lei é apontar para Cristo, porque a consequência da lei é Cristo, e não é fim como o fim de um tempo, entendeu? Então eu fui estudar a etimologia dessa palavra para chegar e dizer exatamente isso para você, ó. Portanto, devemos ler esse versículo assim, porque o resultado da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Veja a mesma palavra tela em 1 Pedro 1,9, isso é fantástico, tá? 1 Pedro 1,9 também tem essa palavra grega telo, e ela fala o seguinte, ó, obtendo o fim da vossa fé. Então está dizendo assim, obtendo o fim da sua fé, a sua fé acabou, como se sua fé tivesse acabado, e não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, ó, a salvação da... obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, 1 de Pedro 1,9. E aqui é o mesmo objetivo se aplica. Fim como resultado, como consequência, finalidade e objetivo. Então, resumindo, a finalidade da lei é nos conduzir a Cristo. Quando ele fala obtendo o fim da vossa fé, ele está falando assim, obtendo o resultado da vossa fé. Então, ele não está apontando para um fim de tempo e espaço. Ele está dizendo o fim como resultado. O fim dessa situação é isso. Então, o fim da lei é Cristo. Entendeu? E eu fiz aqui até uma sobre lei e graça. Eu acho que sobre lei e graça talvez a melhor definição seja a lei nos manda para Cristo. Eu quero falar isso sem ler mesmo. Eu acho que foi Spurgeon que disse isso, se não me falha a memória. Se eu errar, depois põe nos comentários aqui, não tem problema. Ele disse o seguinte, assim, a lei nos aponta para Cristo e Cristo nos aponta de volta para a lei. O que ele está querendo dizer? A lei prova que nós não temos condição nenhuma de nos justificar, então nós precisamos de um Salvador. Ela nos aponta para Cristo. E quando a gente chega em Cristo e Cristo morre e faz esse trabalho de expiação dos nossos pecados, não tem mais nada, eu não tenho atos meus de justiça, os atos são do Senhor Jesus Cristo. Então o que eu vou fazer para esse Deus que fez tudo por mim? Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou prostituir, né? Eu não vou querer mal ao meu próximo, eu vou amar o meu próximo. Então assim, o que fazer para um Deus que fez tudo por mim? Lembra do nosso estudo passado, o eterno amor de Deus? Um Deus que se apaixona na eternidade, antes de criar o homem. Ele não criou o homem ainda, ele se apaixonou pelo homem. Ele cria o homem no sexto dia, ele fala assim, viu que tudo isso ficou bom, o homem é maravilhoso, o homem é minha imagem e semelhança. Aí ele casa com a sua nação, no pé do Monte Horebe. Aí o que acontece com o povo? Se prostitui com outros deuses, ele dá a carta de divórcio, ele se apaixona, ele casa, ele dá a carta de divórcio e ele não pode voltar atrás na sua lei, que está lá em Deuteronômio 24. Então o que ele faz? Ele morre por esse povo. A única forma que ele tinha era morrer. E ele morre por esse povo, por essa amada, e ele ressuscita no terceiro dia e ele vem buscar sua amada novamente. Esse estudo é lindo, irmãos. Isso mostra o eterno amor de Deus, como Deus nos amou de uma forma que a gente não consegue entender. Então, as leis de Deus são eternas e controlam todas as relações nossas com Deus e com os homens. Jesus é o Senhor do que os obedecem. Jesus é o Senhor daqueles que obedecem, como diz o autor de Hebreus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Para todos aqueles que lhe obedecem. Então ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos que o obedecem. Então, Jesus não é o Senhor dos que confessam o seu nome e logo voltam para a iniquidade. Aqui em cima, ó, ele é o Senhor do que os confessam o seu nome e andam em obediência. Esses serão alcançados pelas promessas de Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, far-lo-ê, coluna do santuário do meu Deus. O que é coluna do santuário do meu Deus? Então, aquele que vencer até o fim, que rejeitar a iniquidade, Deus, Jesus, vai fazê-lo coluna de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a anomia, para a gente já ir para o finalmente. Anomia, não existe evangelho sem lei. Olha só, irmão, se você vê um evangelho por aí, que é o evangelho da supergraça, que você não precisa, você não tem compromisso com a lei, pula fora dessa que é uma roubada. Eu vou deixar aqui para você fazer essa meditação, mas é roubada. Ó, eu coloquei o resultado de anomia aqui em cima. A palavra tem origem grega e vem da partícula a, mais nomos, onde a significa ausência, né, que é uma partícula negativa, falta, privação, inexistência. E nomos significa lei ou norma. Então, etimologicamente, portanto, anomia significa falta de lei ou ausência de lei ou ausência de norma ou conduta. Então, se você vê alguém pregando que não existe lei, Jesus disse isso mesmo. Ele falou assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu até a morte e morte de cruz. Amém?
A fé cristã não está mais associada à redenção. Ninguém mais olha para Deus pensando em redenção, ninguém mais lê a Bíblia pensando em redenção, em salvação, reconciliação com Deus ou com a volta de Jesus. As pessoas se envolvem na fé cristã baseadas nas necessidades temporais e pessoais dos seus dias. Se fizermos hoje, uma pesquisa e perguntarmos quem é Deus e para que ele serve, a resposta sempre estará associada a uma necessidade humana. Isso é pesado. Eu vou na igreja para me sentir bem, eu vou na igreja para preencher o vazio, eu vou na igreja para vencer a crise, para vencer os meus gigantes, para dar 7 voltas, aquelas coisas que a gente já conhece. Perdeu-se a ideia que a igreja é coluna e baluarte da verdade, que o centro evangelizador do mundo é a igreja e que Cristo, o evangelho, a fé, tem o principal fim, a salvação e a redenção do homem caído. Esse é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão vivendo igreja, aqui embaixo, terminando. As pessoas estão vivendo igreja atraídos pelas suas necessidades temporais. Mudamos o propósito de buscar a Deus. Devemos resgatar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando a eles as suas transgressões. Não é essa a finalidade do evangelho e da morte do Senhor Jesus Cristo. A finalidade do evangelho é transmitir redenção. Se você chegou no estudo aqui, vamos fazer uma coisa, vamos deixar as pessoas curiosas? Coloca aqui embaixo, anomia não. Se você chegou nesse estudo aqui, eu vou repetir, coloca aqui embaixo nos comentários, anomia não. Tá? Que quer dizer assim, falta de lei, sem lei, não. Deus tem leis para governar o universo, Deus tem leis para governar relações entre homens e entre homens e Deus. E nós devemos respeitar esse. Eu trouxe esse texto para vocês, esse estudo Redenção, para a gente resgatar o verdadeiro significado do Evangelho. Não é tornar o homem mais rico, não é fazer você um homem mais bem-aventurado, um homem próspero. O verdadeiro significado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é redenção, é o arrependimento do homem e uma vida de relacionamento através das leis morais de Deus, obedecer a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe com você. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você curtir esse vídeo aqui. Se você puder fazer um comentário para melhorar o algoritmo, eu agradeço, né? Melhora o algoritmo do YouTube. Se você também conseguir, se você não for inscrito aqui, se você não for inscrito aqui, eu vou pedir para você, por favor, se inscrever aqui no nosso canal. Abençoa bastante a gente. E vamos fazer essa semente, porque se você compartilha isso com outras pessoas, você está enviando uma semente para abençoar outras vidas. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.